Alô, galera deste canal do Nilo Galindo e do Vinícius Daico, o Vini Boy. Hoje nós vamos falar sobre tempo, a definição de tempo. Como diz aqui, tempo, definição mais simples que a de Newton, Einstein e Hawking. Então, nós vamos definir o que é tempo de uma maneira bem simples nesse trabalho. Os direitos autorais de Nilo Galindo, de Extrema, Minas Gerais. Nilo com 2 L's, ponto Galindo com 2 L's, @bol.com.br. Vamos lá. Fazer o vídeo mais curto possível. Imagine um mundo sem o tempo. É possível? Um mundo sem o tempo T. Imagine um mundo sem o tempo T. Esse mundo tem apenas a distância D, de A para B, a distância D, e um corpo parado, em repouso com velocidade zero. Sem movimento, nós vamos ver que não pode existir o tempo T. Isso porque, veja só, se a distância AB é 150 km e a velocidade, o movimento é zero, não existe o tempo. Por quê? Pela fórmula matemática do tempo, é impossível isso aqui. Por exemplo, tempo é igual distância dividido pela velocidade. Se nós temos uma distância de 150 km, mas temos velocidade zero, o tempo não existe, o tempo também é zero, o tempo é impossível. Então, para existir o tempo, é necessário o quê? Movimento. Agora, se nós temos na fórmula, por exemplo, tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Se o tempo é igual a 150 km, a distância dividido por 50 km por hora a velocidade, aí o tempo será 3 horas. Ou, outro exemplo, se o tempo é igual a distância dividido por velocidade, se o tempo é 150, se o tempo é igual à distância de 150 km dividido por uma velocidade de 75 km por hora, nós teremos um tempo de 2 horas. Então não existe tempo sem ter movimento. Essa é a definição clara. Conclusão nossa. A conclusão mais simples que pode existir sobre o tempo. Definição. Para existir o tempo T, há que existir movimento V. Aí podemos definir matematicamente ou fisicamente, do jeito que quiser, que tempo, o tempo T é a medida de movimento de um referencial. Tempo T é a medida de movimento de um referencial. Que referencial seria esse? Pode ser a Terra ou qualquer referencial. Por exemplo, nós temos aqui a Terra girando aqui, não é? E um relógio copiando o movimento da Terra. A Terra é o referencial em movimento e o relógio maquinário copia o movimento dela, que é dividido em 1 segundo, 30 km. Em 1 minuto, 1.800 km. Em 1 hora, um movimento de 108.000 km. Em 24 horas ou um dia, um movimento de 2.592.000 km. Então essas unidades, 1 segundo, 1 minuto, 1 hora e um dia, são unidades de medida de movimento ou distância, mas a humanidade chama isso de tempo. Como essas unidades representam medidas de movimento, então podemos definir que tempo é apenas medida de movimento de um referencial. Os relógios podem ser
mecânicos ou atômicos, onde a medida de movimento ou das oscilações das partículas copiam também o movimento da Terra, batendo com unidades como segundo, minutos, horas, dias e anos. Então o tempo é uma medida de movimento que se dilata também. Essa medida dilata, interessante, né? Isto é, tempo T estica ou encolhe, dependendo de duas situações, da gravidade ou da velocidade. Gravidade e velocidade modificam o tempo, dilatam-no, dependendo onde o relógio estiver. Por exemplo, dilatação do tempo em função da gravidade. Vamos ver. Se o relógio estiver num campo gravitacional forte, os ponteiros girarão mais devagar. Por quê? Porque o relógio estará mais pesado e a inércia é maior. Se o relógio estiver num campo gravitacional fraco, os ponteiros girarão mais rápido. Por quê? Pois o relógio estará mais leve e a inércia é menor. Isso é em função da gravidade que dilata o tempo. Agora, a dilatação do tempo é em função da velocidade e inércia também. Inércia, sabemos que é a dificuldade que um corpo oferece para se opor ao movimento. Einstein ensinou que a energia também tem inércia igual a matéria tem. Velocidade e movimento. Espera aí que apagou um pouquinho aqui. Velocidade e movimento determinam energia cinética. E a energia cinética, ela afeta os relógios também. Se o relógio estiver em algo com velocidade baixa, a inércia é menor e os ponteiros girarão mais livres e o relógio adiantará. Se o relógio estiver em alta velocidade, a inércia é maior e os ponteiros girarão mais lentos, o relógio atrasará. Então, fica assim a regra: baixa velocidade, baixa energia cinética. E baixa energia cinética causa relógios rápidos, adiantados. Alta velocidade, alta energia cinética. Alta inércia, que causará relógios atrasados. Então a dilatação do tempo é provocada nos relógios pelo quê? A causa é a inércia. A inércia é a explicação do paradoxo dos relógios dos gêmeos de Einstein ou da física. A inércia também, ela obriga a correção dos relógios no sistema GPS. Então é a inércia que afeta a dilatação ou causa a dilatação do tempo nos relógios. O relógio vai ser mais rápido ou mais lento, dependendo da inércia. Essa foi a explicação mais simples que nós podemos dar sobre definição mais simples que a de Newton, Einstein e Hawking sobre o tempo. Tempo é apenas medida de movimento de um diferencial, de um referencial. Sem movimento não existe tempo. Muito obrigado pela atenção.